Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar agora, continuando, né, a sequência dessas aulas que a gente tem tido de correção do Enem 2014, da prova cinza. A gente hoje vai corrigir da questão 161 até a questão 165. Vamos lá, então, né? Começando aí com a questão 161. A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média, então, cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via. E aí tem um esqueminha, essa figurinha, o sistema médio-tempo explicando, né, decorrido entre um radar e outro e calcula a velocidade média. No teste feito pelo SET, os dois radares ficavam a uma distância de 2,1 quilômetros um do outro. Então, essa é a primeira informação que ele deu. Aí ele vai explicar: as medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea ao se passar pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la, ou seja, uma divisão. Distância dividido por tempo, a velocidade média. O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser de, no mínimo, 1 minuto e 24 segundos. Com isso, a sede precisa instalar uma placa antes do primeiro radar, informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível entre os que atendem às condições de condução segura observadas. Então, a gente tem uma questão que trata de velocidade média. Bom, a placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas condições é... Então, vamos lá. Bom, ele deu a distância de 2,1 quilômetros e ele também deu o tempo mínimo de 1 minuto e 24 segundos. Qual é o problema? A questão em si é uma questão fácil. É cálculo da velocidade média. A gente vai pegar a distância e dividir pelo tempo. O que a gente tem que tomar cuidado é que lá nas plaquinhas está em quilômetros por hora. A distância já está em quilômetros, mas o tempo está em minutos e segundos. Então, a gente vai ter que fazer uma conversão. Uma sugestão é, primeiro, a gente passar de minuto e segundo para segundos. Então, 1 minuto e 24 segundos, a gente transformando, dão 84 segundos. Lembrando, 1 minuto tem 60 segundos. Quando a gente faz essa divisão, o 2,1 pelo 84, a gente pode fazer e depois transformar, mas o ideal seria transformar logo os segundos para horas. Então, como é que a gente vai passar os segundos para horas? A gente pode pensar que uma hora tem 3.600 segundos. Então, quantas horas, né, quantas frações da hora eu terei em 84 segundos? É isso daí, 84, 3.600 avos de hora. E aí a gente faz essa divisão, que vai dar 90 quilômetros. Outra coisa importante, por que ele fala velocidade média máxima? Porque a velocidade está sendo distância dividido por tempo. Se o tempo é o mínimo, a velocidade que eu encontro nessa divisão é a maior possível, porque conforme eu aumentasse o tempo, a velocidade diminuiria. Então, por isso que ele pede a velocidade média máxima. E a resposta certa é a da plaquinha com 90 quilômetros, que é a letra C. Ok? Vamos para a próxima. Questão 162. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial, então um polinômio, de grau menor que 3, para alterar as notas x da prova para notas y igual a f de x da seguinte maneira. A nota 0 permanece 0, a nota 10 permanece 10, a nota 5 passa a ser 6. Qual dessas expressões aí corresponde à função que vai ser utilizada pelo professor? Se vocês observarem, as letras A, B e C são funções de segundo grau, letras D e E a gente poderia descartar automaticamente, porque a letra E é a função identidade, e nesse caso 5 seria mantido 5 a imagem, essa não é. E a letra D, você pode ver que a imagem do 0 daria 2. Então, a gente fica entre A, B e C, que vai, no caso, realmente vai ser uma função do segundo grau, tá? Então, vamos lá. Pelos dados, a função vai ser um polinômio do primeiro ou do segundo grau.
Se a função for do segundo grau, a gente até poderia ficar na dúvida se ela poderia ser uma função do primeiro grau. Mas se a gente fizesse f de x igual a x mais b e tentasse resolver um sistema com 3 equações com aquelas informações, o sistema seria impossível. Então, vai ter que ser uma função do segundo grau. Até por isso que ele deu 3 informações. Bom, sendo f de 0 igual a 0, a gente já calcula direto que o c dá 0, é só substituir na função. E a fórmula da função de segundo grau vai passar a ser f de x igual a ax ao quadrado mais bx. E aí a gente tem que a imagem do 10 é 10 e que a imagem do 5 é 6. E a gente monta um sisteminha, substituindo lá na fórmula da função, no lugar do x a gente coloca 10 e no lugar do y, do f de x, 10 também. A gente vai ter essa segunda equação aí do sistema. E f de 5 igual a 6. A gente substitui x por 5 e a imagem por 6. E a gente vai ter a primeira equação aí do sistema. Resolvendo esse sistema, que é um sistema fácil, né? De funções de equações do primeiro grau, a gente vai encontrar essas soluções, que o a é igual a menos 1,25 avos e o b é igual a 7,500. E isso daí dá a equação, a função do segundo grau, que está aí do lado, que corresponde à letra A, ok? Um comentário. Se você está lá durante a prova e você não se lembra de montar esse sistema, haveria outra maneira de você resolver essa questão? Sim, você podia ir testando os 3, já sabendo que não ia ser nem a letra E nem a letra D, você poderia ir testando cada uma das funções do segundo grau que aparece ali, substituindo os valores que ele deu para o 0, dando imagem 0, para o 10, dando imagem 10, e para o 5, dando imagem 6. Você ia verificar que a única que satisfaz realmente essas 3 condições é a letra A, ok? Vamos para a próxima. Questão 163. Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. Um número n é dado pela expressão 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z. Repara que decompor em fatores primos, os fatores têm que ser números primos. 2, 5 e 7 são números primos, então ok. No qual x, y e z são números inteiros não negativos. Observe o detalhe. Ele não falou que são números inteiros positivos ou números naturais não nulos. Ele falou inteiros não negativos, o que significa que, a princípio, esses expoentes podem até ser 0. 0, 1, 2, 3. Sabe-se que n é múltiplo de 10, então o 2 tem que estar elevado a pelo menos 1, porque 10 é 2 vezes 5. E o 5 tem que estar elevado à primeira também, pelo menos. Então, o x é no mínimo 1 e o y é no mínimo 1. E o n não é múltiplo de 7, ou seja, para ele não ser múltiplo de 7, o único expoente possível para ser colocado no lugar do z é 0. Então, isso é um detalhe importante na questão. E aí ele pergunta quantos divisores tem o número n. O que acontece? Quando a gente vai calcular os divisores de um número, a gente normalmente faz qual é a técnica mais comum? A gente fatora, decompõe o número em fatores primos, e a gente lembra que, para ser divisor, tem que ter aqueles fatores, ou o fator aparece elevado no máximo ao expoente que a gente tem. Então, por exemplo, se for 2 à quinta, é no máximo 2 à quinta, para poder ser divisor, mas também pode não aparecer. Então, por exemplo, poderia ser 2 elevado a 0. Então, se eu tenho 2 elevado à quinta, um divisor daquele número pode ter 2 elevado a 0, ou 2 à primeira, ou 2 ao quadrado, ou 2 ao cubo, ou 2 à quarta, ou 2 à quinta. Então, eu tenho 6 opções para aquele expoente, uma a mais. Então, se eu já sei que o meu número é fatorado desse jeito, na verdade, ele só é 2 elevado a x vezes 5y. Mas supondo que eu lembre que o z, no caso, é 0. Se eu realmente fosse calcular representar uma expressão para o número de divisores do n, eu faria x mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1. Lembrando que, nesse caso, o z é 0. Então, z mais 1, 0 mais 1 ficaria 1. Só que ele tem um detalhe no que ele pede. Ele fala o número de divisores de n diferente de n. Então, eu não estou incluindo n. Ou seja,
É o que eu falei, o z tem que ser 0, a decomposição em fatores primos do n fica desse jeito, e o número de divisores do n, que não incluem o próprio n, é o total de divisores dele, tirando 1. Por isso que fica x mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1 menos o 1. Só lembrando que nesse caso o z é 0, correto? E aí, no caso, a opção que tem isso, mesmo z sendo 0, é a letra E. Um comentário. Essa é uma questão que parece que ela é feita para induzir o aluno a errar. Porque, na verdade, não havia necessidade de ele botar esse z mais 1. Ele poderia ter feito simplesmente x, nas opções de resposta, x mais 1 vezes y mais 1 menos 1, correto? Ou então colocar desenvolvida, xy mais y mais x, que é quando a gente se desenvolve, era o que apareceria, ok? Então, vamos para a próxima. Questão 164. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. Ou seja, ele acabou de falar para você que se um dos lados tem medida de 6 palitos, a soma dos outros dois lados tem que ter medida de 11 palitos, né? Qual é a quantidade máxima de triângulos não congruentes, quer dizer, não iguais, né? 2 a 2, que podem ser construídos. Muito bem. Nessa questão, que é uma questão de geometria, a gente vai ter que lembrar da condição de existência dos triângulos. Cada lado do triângulo ele tem que ser menor que a soma dos outros dois lados, por exemplo. E aí, nesse caso, a gente tem que lembrar o seguinte. Bom, primeiro que a soma dos outros dois lados tem que dar 11 palitos. Em qualquer triângulo, a medida de cada lado é sempre menor que a soma das medidas dos outros dois. Então, o que vai acontecer? O lado que mede 6 tem que ser menor, se eu chamar os outros lados de A palito, tamanho A palitos e B palitos, o 6 tem que ser menor que A mais B, o A tem que ser menor que B mais 6 e o B tem que ser menor que A mais 6. Então, se você pensar para o A e o B, para satisfazer essas três condições, e o A e o B, obviamente, sendo inteiros, porque não são números de palitos, a gente só tem três possibilidades para o A e o B. Ou o A e o B são 8 e 3, tanto faz quem é o 8 e o 3 nesse caso, né? 7 e 4 e 6 e 5. E aí, nessa tabelinha, você pode ver que nessas três situações, todas aquelas três condições, aquelas desigualdades são satisfeitas. Você poderia perguntar, mas o A não pode ser 1 e o B 10? Não, porque não vai satisfazer a condição de existência do triângulo. O A poderia ser 2 e o B 9? Também não. O A pode ser 3 e o B 8? Pode, porque ele satisfaz as três condições, tá? Então, a quantidade máxima que a gente vai conseguir de triângulos que não são iguais entre si são 3, e a resposta certa é a letra A. Vamos agora para a próxima questão, que é a última, 165. Na figura no slide a seguir, a figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal, que seria essa, tá? Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço e o eixo X é paralelo ao chão do parque. E o eixo Y tem orientação positiva para cima. O que ele acabou de dizer? Ele acabou de falar que aqui é a origem, tá? Que esse eixo aqui é paralelo ao que ele está considerando como eixo X, que é aqui, e o eixo Y estaria aqui assim, tá? E como ele falou na questão, a criança não fica horizontal, ela não fica paralela ao chão, tá? E aí ele pergunta qual é dessas opções aí, a curva, no caso, que descreve essa trajetória, ela é parte do gráfico de uma função. Sim, ela é parte do gráfico de uma circunferência, de centro na origem e raio 2.
E aí ele pergunta qual dessas opções é a melhor. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque a equação da circunferência ela englobaria mais coisas, e a gente só quer um pedaço. Na verdade, a gente só quer o pedaço de baixo sem incluir quando fica na horizontal, tá? Então, vamos lá. Bom, a solução tem essa, aí no caso são os eixos, conforme eu tinha falado, tá? Como o raio é 2, a gente está abaixo do eixo X, a gente está andando no pedaço que o Y é negativo, tá? Por isso que está marcado menos 2 aqui embaixo. Bom, então vamos lá. A curva é a parte do gráfico de uma circunferência de centro 0, 0, raio 2. Lembrando, a equação da circunferência, na sua forma reduzida, é x menos a abscissa do centro ao quadrado, mais y menos a ordenada do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. E a gente substituiu as coordenadas do centro por 0, 0 e o raio por 2, e a gente fica com essa equação que está aí, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Mas se você olhar nas respostas, o y está isolado. Então, a gente primeiro passou o x ao quadrado para o outro lado e tirou a raiz quadrada. Só que quando você tira a raiz quadrada, você fica com duas regiões, mais ou menos. O y igual a mais raiz de 4 menos x ao quadrado seria a parte de cima, que ela não está representada na trajetória. E o y igual a menos raiz de 4 menos x ao quadrado é a parte de baixo, que é a parte que interessa para a gente, tá? Que o y é menor que zero. Só que eu coloquei uma observação aí. Mas atenção, tem dois detalhes que eles deveriam ter citado. Um no enunciado, porque ele fala no enunciado que o comprimento lá da corda que segura o balanço é de 2 metros. De alguma forma, ele deveria ter colocado no comando ou em alguma parte da questão que o x e o y estão medidos em metros. E na resposta, essa fórmula aí, ela só vai valer se o x estiver entre menos 2 e 2, mas não incluindo o menos 2 nem o 2, porque a criança não fica na horizontal, tá? Pois o balanço não chega a ficar paralelo ao chão. Mas, de qualquer forma, a resposta correta é a letra D. Bom, e a gente termina por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima, ok? Então, tchau, tchau.